eu quero orar para que Deus possa ministrar no nosso coração nessa hora e você possa entender o que Deus quer falar com você e a gente entenda também a direção de Deus para a nossa vida. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por tudo que o Senhor fez naquele lugar. Eu quero te pedir que o Senhor, ó Deus, consolide a semente que está no coração desses meninos, desses adolescentes, pequenos jovens que estavam ali, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa dar a eles graça de entender a sua palavra dia a dia e crescer na sua, ó Deus, na sua presença. Quero orar para que nesse momento agora o seu Espírito nos conduza em entendimento e revelação. Que os olhos do nosso entendimento, do nosso coração sejam abertos agora, para que a gente possa falar segundo a sua vontade, segundo o seu querer, e que essas palavras, Senhor, produzam frutos em nossa vida. Muito obrigado, Senhor Deus, pela sua presença entre nós, que o Senhor flua com toda a liberdade aqui nessa hora, em nome de Jesus. Numa sequência de palavras que eu quero estar ministrando, eu preguei a primeira, me parece no mês passado, sobre viver debaixo da graça de Deus. Essa é uma sequência de uma série que a gente vai estar falando, e eu quero dar continuidade, essa é a segunda parte, sobre como você pode viver e deve viver debaixo da graça de Deus. Na primeira nós falamos sobre autoridade, sobre submissão, que nos leva a prosperar. Nós vamos continuar caminhando por essa trilha, para que a gente possa entender onde nós estamos errando e como nós podemos acertar. São princípios que a gente toma para a nossa vida, para entrar debaixo da graça de Deus. A graça de Deus ela é disponível a todos, irmãos. A gente precisa entender, a graça ela está sobre todos. Só que nós podemos entrar e sair debaixo dessa graça. Você sabia disso? A graça ela é disponível a todos. Só que o estar debaixo da graça depende de mim e de você. Depende de nós. A Bíblia fala para que eu tome cuidado para não me excluir da graça de Deus. Significa que eu posso entrar debaixo dessa graça e também com as minhas atitudes eu posso sair. E a gente precisa então buscar esse caminho, porque a graça de Deus é o que mais nós precisamos na nossa vida, é o que você mais precisa na sua vida. Então, nós falamos sobre submissão como parte dessa graça, e o certo é que quando nós percebemos o caminho da graça, ela passa por humildade. Falando sobre isso, e hoje nós vamos continuar caminhando sobre essa trilha, para a gente entender claramente como nós podemos permanecer, entrar e permanecer debaixo dessa graça, submetendo a Deus, tomando conselhos. Tomando conselhos. Se você não é de tomar conselhos, aprenda uma coisa: para andar debaixo da graça de Deus, você precisa quebrar uma coisa chamada orgulho na sua vida e tomar conselhos com o próprio Deus, tomar conselhos com as pessoas. E a Bíblia lá em Provérbios, capítulo 13, verso 10. Provérbios. Abra sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 13. Diz assim: o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Primeira coisa que eu quero estar mostrando, que a gente precisa falar para abrir os nossos olhos. Nós sempre somos enredados, ou nós somos enganados pela semente de orgulho que está na nossa vida. O orgulho é algo tanto que eu falo isso já há anos e vou continuar falando, porque orgulho é uma coisa, uma semente que precisa ser arrancada da nossa vida, destruída da nossa vida. Ela não pode ter nenhum cisto mais de orgulho na nossa vida, porque foi pelo orgulho que todos os outros pecados entraram na nossa vida. E a gente precisa trabalhar isso fortemente em nós, identificando algumas coisas de orgulho na nossa vida, porque nós somos enredados pelo nosso orgulho. Todos os dias
enredados, somos enganados pelo orgulho que está em nossas vidas. E esse orgulho, às vezes, de que nós somos capazes e de que nós podemos, é uma semente, é um cisto que está dentro de nós, que a gente precisa arrancar. Todas as vezes que você acha que você é capaz, que você pode fazer alguma coisa por você mesmo, preste bem atenção, porque existe uma semente de orgulho na sua vida que precisa ser arrancada. Essa é uma rede que nos embaraça e nos leva a ficar presos sem a gente menos perceber, porque quando nós nos sentimos dessa maneira, nós não nos dispomos a ouvir, nós não nos dispomos a tomar conselho, nós não nos dispomos a aprender. E se é alguma coisa que a gente precisa nessa vida, é ter um coração ensinável, é sentar e ouvir e dizer assim: por que essa pessoa está falando isso? Antes de emitir qualquer opinião, antes de falar qualquer coisa, eu preciso ouvir, aprender a ouvir, aprender a captar o que está sendo falado e ruminar o que está sendo falado, está sendo instruído. Porque se de cara você já rejeita, você está dizendo assim: eu sei, eu sou capaz. Preste atenção no que eu estou dizendo, porque o orgulho, ele impede a gente às vezes de ouvir e de tomar conselhos. Então, nós percebemos que quando nós sentimos dessa maneira, nós não dispomos a ouvir nada e ninguém, porque nós achamos que nós somos suficientes para fazer todas as coisas da nossa vida, suficientes em nós mesmos para fazer aquilo que nós temos que fazer. Uma coisa que a gente precisa entender é que eu e você, nós não somos suficientes em nós mesmos para fazer as coisas. Por mais que você tenha habilidade, capacidade, instrução, conhecimento, experiência, por mais que você tenha aprendido, vivido, por mais que você tenha, você não é capaz por si mesmo de fazer todas as coisas. Nós não somos capazes de fazer todas as coisas. E nós não sabemos todas as coisas, precisamos aprender. E para aprender nós precisamos ouvir. Nós precisamos quebrar essa semente de autossuficiência na nossa vida. E com isso, às vezes com essa questão de às vezes você não ouvir e de você não estar apto ou capaz, não ser capaz de dar os seus ouvidos para aprender e buscar um caminho, você toma decisões por você mesmo, toma decisões pela sua própria cabeça, por aquilo que você acha que é melhor, e vai fazendo as coisas como se aquilo que você estivesse fazendo é o melhor para a sua vida, sem tomar conselho com ninguém. Isso aqui é o pior. Uma das piores coisas que você pode fazer na sua vida é achar que você pode tomar uma decisão por você mesmo, sem tomar conselho com as pessoas que estão próximas de você. Às vezes nós temos vivido algumas situações que eu vejo que as pessoas vêm tomar conselhos com a gente, mas elas já têm as decisões prontas. Desencargo de consciência. Sabe o que é isso, desencargo de consciência? Eu já tomei a minha decisão, mas para eu não errar sozinho, eu vou chamar fulano para endossar o meu erro. Tipo assim, aqui, eu estou falando para você que eu já decidi. Quantas vezes já sentamos com pessoas, eu falo, eu quero tomar um conselho com você. Aí no meio da conversa, você já descobre, já tomou a decisão. Então não preciso falar mais nada. Terminou para mim, ali já terminou. Eu não vou falar nada, deixa ele falar. Deus abençoe você. Então nós precisamos entender que antes de qualquer coisa, antes de tudo, nós precisamos parar para ouvir o que Deus está falando, o que as pessoas estão falando, quais são os conselhos, os sábios estão falando, as pessoas, os anciãos estão falando. Por quê? Porque há sabedoria nisso. Há sabedoria em tomar conselho, em ouvir conselho. O orgulho na nossa vida é como um vírus invisível. Ele se manifesta sorrateiramente, de forma tão sutil, mas ele é letal para destruir. Ninguém vê os vírus, ninguém pode perceber os vírus no ar. O coronavírus se espalhou pelo mundo, está se espalhando. Ninguém nunca pegou, mas ele está pegando as pessoas. E o orgulho é assim também. Você não consegue pegar, mas é um vírus que manifesta
ele já está em nossa vida e é só jogar uma aguinha para que ele se manifeste, é só ele ter uma oportunidade para manifestar em nossas vidas. Lembre-se de uma coisa: todas as vezes que você for tomar uma decisão, por mais habilidade que você tiver, por mais capacidade que você tiver, por mais conhecimento que você tiver, por mais condição intelectual que você tiver, por mais condição financeira que você tiver, por tudo que você tiver, qualquer natureza de capacidade que você tiver, você deve e pode aprender a tomar conselho com quem quer que seja. E vou dizer mais, eu vou mais adiante. Preste atenção, porque às vezes as pessoas mais indoutas, aquelas que você considera que, às vezes, que tem menos conhecimento das coisas, que estudou menos, vão ser as que vão dar o melhor conselho para a sua vida. Talvez dali vai sair uma instrução, um conselho que você não esperava para a sua vida. E é assim que Deus faz. A Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as fortes. Naquele momento ali, a palavra, quando Paulo está usando essa palavra, está falando mesmo de conselho, de instrução, ele pega aquelas coisas que a gente fala assim: puxa, fulano de tal está falando isso? É, ele mesmo. Deus está usando ele para falar com você, e às vezes você não está ouvindo o que está sendo falado, e a instrução que está sendo trazida, e você está ignorando pelo orgulho que está na sua vida, para dizer: fulano vai falar isso comigo? Fulano vai trazer instrução? Às vezes é ele mesmo que Deus vai trazer através dele mesmo, que Deus vai trazer um conselho, uma instrução para a sua vida, para que você possa tomar decisões sábias, e decisões segundo a vontade e a direção de Deus. Que pode ser considerado menos capaz, pode dar o melhor conselho para você. Não despreze os conselhos, não despreze. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Provérbios capítulo 3, verso 1 a 5: não confie na sua própria sabedoria ou na sua própria capacidade. Não confie naquilo que você acha que sabe ou que pode. Não confie nisso. E as Escrituras é bem clara a respeito disso. Lá em Provérbios capítulo 3, verso 1 a 5. Leia comigo. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o quê? O favor é a graça, irmãos. Então você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação. E ele diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não se apoie no seu próprio entendimento. Por quê? Porque o meu e o seu entendimento são falhos, são muito falhos. Aquilo que nós achamos pode ser só o que nós achamos, mas Deus tem certeza, e o que é melhor é tomar conselhos. Então, primeira coisa que eu quero te trazer de conselho: quebre o orgulho na sua vida, porque o orgulho não te permite ouvir os conselhos das pessoas, o que elas estão falando. Então, quebre esse orgulho, deixe ele de lado, abandone ele, que seja um pouquinho, só para você ouvir. O certo mesmo é você bani-lo da sua vida, riscá-lo da sua vida, tirá-lo da sua vida completamente, para que você possa viver uma vida tomando conselhos e instruções e aprendendo todos os dias da sua vida.
por mais experiência que você tenha, e por mais tempo de vida que nós tenhamos, por mais conhecimento, por mais sabedoria que a gente tem, e isso é um perigo, e quanto mais se passa o tempo, mais as pessoas vão adquirindo experiência e conhecimento, e elas vão se enchendo de orgulho. Nós sempre vamos ter que aprender alguma coisa nova, e vamos sempre precisar de tomar conselhos com as pessoas. Tiago capítulo 1, verso 19. Tiago capítulo 1. Diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Ele diz: seja pronto para ouvir, e seja pronto. Quanto mais passa o tempo, nós perdemos essa habilidade de ouvir. Mas a Bíblia diz assim: seja pronto para você ouvir. Porque quanto mais passa o tempo, eu percebo que o orgulho vai aumentando e as pessoas não estão prontas para ouvir, porque já estão cheias, já estão armadas, cheias do conhecimento. E hoje nós temos conhecimento e informação a todo tempo, em todo lugar. E às vezes eu vejo o Google hoje, é o maior conselheiro das pessoas. Vou tomar um remédio, entra no Google. Aí você vai discutir com o médico que estudou, que viveu. Tiago tem que passar isso. Você vai discutir com o médico que estudou não sei quantos anos, 8 anos, 9 anos, está estudando. Aí você chega lá e fala assim: não, doutor, eu olhei no Google, entendeu? E esse remédio é melhor. Para que você veio aqui então? Nós podemos até nos informarmos sobre essas coisas. O Google tem sido realmente uma ferramenta boa, mas não para tomar conselhos para a nossa vida. Conselhos para a nossa vida vem de pessoas experientes, de pessoas sábias, de pessoas que têm conhecimento, e a gente precisa aprender isso. Aprender a estar pronto para ouvir, pronto para aprender, pronto para escutar o que está sendo falado, instruído. Infelizmente hoje, a internet tem sido uma fonte para as pessoas de conhecimento, de informação, na verdade, né? Muita informação. E cada um fala o que pensa. Às vezes nem experiência tem, e nem conhecimento tem. Fala o que pensa. Não nos colocamos então à disposição para ouvir a voz da sabedoria, sabe de quem? Dos pais, dos anciãos, dos antigos, daqueles que têm os cabelos brancos, que são vividos, e na sua carne tem a experiência já, e sabedoria encarnadas. Os jovens hoje, irmãos, não gostam mais de sentar com os velhos. Se é uma coisa que eu gosto de sentar com pessoas mais velhas, ouvir. Às vezes eu paro horas, fico ouvindo o que elas estão falando, a experiência delas, o conhecimento delas, a vida, como elas passaram. Isso é sabedoria. Hoje, jovens, deixa eu dar um conselho para vocês: sentem-se com os mais velhos. Ouçam-os, parem para ouvir o que eles estão dizendo, dê ouvidos ao que eles estão falando, porque a sabedoria habita nesse lugar. A sabedoria habita em você parar para ouvir o conselho, a instrução de pessoas que já viveram, já passaram por muitas coisas na vida e sabem como as coisas funcionam. E essa falta de paciência hoje, porque se você vai conversar com jovens, você não quer ouvir não, já está cheio, totalmente cheio, tem todo o conhecimento já,
toda sabedoria, não param para ouvir, que não tem paciência. E não há nada melhor do que você sentar com as pessoas antigas. Não são velhas, são antigas, para ouvir as experiências e os conselhos. Porque não ficaram velhas. Não ficaram velhas. Se ficasse velha, a Bíblia, que tem mais de 3.000 anos, tantos livros que foram escritos, nós vamos jogar fora. E não tem nada que possa te aconselhar e te instruir mais do que essas escrituras. Então, não há nada de velho. Há de vivido, de experiência. É por isso que nós precisamos parar para ouvir. A disposição para ouvir nos capacita a aprender. Se você quer aprender, tenha disposição para ouvir. Ninguém que não tem disposição, pessoas que não têm disposição para ouvir, são incapazes de aprender. Se você se dispõe a ouvir, você vai aprender, você vai abrir a sua visão e enxergar de maneira diferente. E a disposição para ouvir, você sabe o que é? É um exercício para quebrar o seu orgulho. É um exercício para quebrar o seu orgulho, a disposição para ouvir. Esse é um bom medidor de orgulho. Se quer um termômetro para orgulho, é você ver a pessoa se ela ouve ou não. Um bom medidor para nós que estamos trazendo conselhos, instruções, palavras, é o quanto as pessoas são capazes de ouvir, o quanto elas são capazes de aprender, o quanto elas são capazes de absorver. E para absorver você precisa ouvir. Você precisa entender. Esse é um bom medidor para você dizer assim, não, esse aí. E é fato, as pessoas que mais ouvem, escreve isso aí, e eu tenho esse lema comigo: os que mais ouvem são os que mais crescem e desenvolvem, na vida espiritual, na vida financeira, em todas as áreas da vida. As pessoas que são mais capazes de ouvir e de aprender são os que mais crescem, mais andam, mais prosperam, porque nós lemos isso aqui. A prosperidade, o crescimento, o desenvolvimento passa por esse caminho. Sabe por quê? Porque quebra o seu orgulho, quebra o nosso orgulho. Então faça um exercício. Pare para ouvir o que estão dizendo. Tome conselhos. Terceiro, tome conselhos. Tome conselhos. Vou ler alguns textos com vocês, numa sequência. Pode abrir Provérbios, nós vamos ler alguns textos numa sequência. Abre a sua Bíblia em Provérbios 12 e 15. Sua Bíblia vai ficar aberta lá em Provérbios 12, 15. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Vira a página, Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Vou ler de novo esse texto. Você está com a NVI? Vamos ler junto esse texto. Vamos ler juntos? Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros.
Parou aí não. 19, 20. Provérbios 19, 20. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Você já viu que prosperidade, crescimento, sabedoria está intimamente ligado a conselho? Preste atenção. Vira a página 20 e 18. Eu só peguei alguns. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. Quem sai à guerra precisa de orientação. Nossas vidas não são feitas de planos, decisões, escolhas. Tem muita coisa que a gente, a vida toda, o tempo todo, a gente está tendo que escolher e tomar decisões na nossa vida. Você já nasce já? Seu filho vai nascer, você tem que saber onde ele vai nascer, com qual médico, onde, qual hospital, a gente vai tomando decisão. E seu filho faz parte dessas decisões. E ele vai crescendo, e quanto mais a gente vai crescendo, a gente vai escolhendo, tomando decisões na nossa vida, o que nós temos que fazer. Até a gente morrer, nós vamos viver dessa maneira, tendo que tomar decisões, fazer escolhas, e não vai parar. O tempo todo, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? De que forma que eu vou fazer? De qual maneira que eu vou fazer? São coisas que nós, que também somos líderes, vivemos nesse mesmo barco. Como nós vamos decidir? O que nós vamos fazer? De que maneira nós vamos fazer? O que nós vamos falar? Nós precisamos tomar conselhos. Nós todos precisamos de conselhos. Precisamos de amigos, de pessoas que possam dar conosco para tomar conselhos. Hoje, muito mais do que antes, nós temos muitas opções hoje de tanta coisa, de tudo, para tudo em nossas vidas. Se vamos comprar uma casa, você entra na internet, tem 1 milhão de casas. Você vai comprar um carro hoje, antigamente, você ia comprar um carro, você tinha opção. Você comprava uma Brasília, um Fusca, uma Opala ou um Corsel, que era de 1970 e poucos. Era Volks, Ford, Fiat e Chevrolet, 3-4. Hoje, você não sabe qual carro que você vai comprar. O que você vai comprar? Como você vai comprar? Tem milhares, milhões de cores, de modelos, de tudo que você vai imaginar. Tem para todos os gostos, de todas as maneiras, com todo tipo de tecnologia. Carro que fala, que não fala, que anda sozinho, que não anda, que tem tração nas 4, tem tração nas 2, que traciona um em cada roda. Você tem tudo que você imaginar. Carro que para sozinho, que freia sozinho, tem tudo hoje que você precisar. E cada vez mais, vai só aumentando. E a gente fica assim, o que eu vou fazer? E aí a gente escuridura e texto na minha língua, eu vou escolher. Não é assim. Então você tem que milhares de opções para decidir uma profissão, para casar, para viajar, para sair. Você tem muita coisa para escolher. Imagina quanto nós temos de opções, de coisas para fazer. Uma infinidade de possibilidades na nossa vida. Mas em tudo que nós estamos fazendo, a gente precisa tomar conselho. Sobretudo, precisa aprender. Ouvir a voz da sabedoria dos que sabem, dos que conhecem, dos que já experimentaram, dos que já estudaram sobre o assunto. E a melhor coisa que tem você pegar esse conselho com quem já estudou, com quem sabe. Vai montar uma empresa? Quem está dando dinheiro? Então nós vamos fazer isso aqui. Loja de açaí. Aí vamos abrir uma loja de açaí. Quem está dando dinheiro? Agora é roupa. Então vamos abrir uma loja de roupa. Então, dá na ideia que a gente fala. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma oficina mecânica. Então, está dando dinheiro. Não é assim que funciona. Primeiro, que você precisa de know-how, de capacitação. Lembre de uma coisa, não faça as coisas sem capacitação. Se você não
tiver capacitação, você vai se dar mal. É por isso que abre 1 milhão de empresas e fecham 999 mil. Por quê? Porque na grande maioria as pessoas dão a ideia delas de fazer as coisas, elas vão lá e fazem. Mas não se capacitaram, não se inteiraram sobre o mercado, não buscaram aprender, não sabem fazer, não conhecem do negócio, não buscaram também aprender, não buscaram descobrir, não buscaram conselho, não buscaram instrução, não buscaram nada. Como quer prosperar? Não tem como. Nós precisamos ouvir conselhos, instrução. E ele diz aqui no último texto, se alguém vai sair para a guerra, precisa de orientação. O próprio Jesus disse isso lá em Lucas capítulo 14. Ele está falando sobre planejamento. Se você vai sair para a guerra, sabendo que o outro exército é maior que o seu, como é que você vai sair? Então nós precisamos parar, quebrar o nosso orgulho, aprender, buscar antes de qualquer coisa, aprender, ouvir, tomar conselho, receber instrução, porque isso faz parte de todo o crescimento, e é nisto que Deus coloca, que você entra debaixo da graça dele. É dessa maneira que você entra debaixo da graça dele, porque você toma conselhos. Precisa buscar conselho com quem já estudou, com quem sabe, buscar entendimento sobre tudo. Em cada situação é buscar aprender com quem quer que seja. Não despreze nenhum tipo de instrução ou de conselho. Agora, tome um conselho agora para a sua vida. Aprenda, ouça, tome conselhos para a sua vida. Saiba como funcionam as coisas. Todos nós aqui temos decisões a tomar. Queremos fazer alguma coisa na nossa vida. Estamos buscando na nossa vida, sobretudo na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, na nossa vida afetiva, em todas as áreas da nossa vida, você precisa tomar conselhos. Aprender a ouvir. A voz da sabedoria, muitas vezes, são os mais simples, eu volto a repetir. E eles fazem diferença. E a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há segurança. Na multidão de conselheiros há segurança. E por fim, Provérbios capítulo 16, verso 1. Diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua, ou a resposta certa. A mim e a você pertencem os planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ele está acima de tudo e de todos para nos dirigir e aconselhar. Ele tem a resposta e nos confirmará através dos seus. E a gente precisa entender que Deus fala através das pessoas. E uma das coisas que a gente precisa entender é o seguinte: quando uma pessoa está falando, outra pessoa está falando, outra pessoa está falando, peraí, deixa eu parar para ouvir isso, não sei. Tem alguma coisa errada. Ou tem alguma coisa certa nisso aí, que eu não estou enxergando. Fulano falou, Beltrano falou, Ciclano falou. Peraí, deixa eu parar para ouvir e entender. Deus, é isso mesmo? Ninguém melhor do que o Senhor para nos orientar. E o certo é que Ele faz através dos seus filhos, dos seus profetas. Ele usa as pessoas para falar conosco. E a gente precisa discernir. E fala diretamente com a gente também. A nós cabe buscar entender o que Deus está falando e o que Ele, como Ele está falando, de que forma Ele está falando, porque Ele usa multiformes maneiras para falar com você. E às vezes a sua ignorância, o seu orgulho, que não lhe permite às vezes entender ou ouvir o que Deus está falando. E aí você continua no seu caminho, sabe? Isso não é nada não.
Vou continuar. Quando Deus levanta um e outro para falar, preste atenção. Eu quero aqui, desde já também, avisar. Nós tínhamos marcado um acampamento, lembra? Mas sabe o que nós fizemos? Paramos para ouvir a voz de Deus e falar: Deus, o que o Senhor está querendo? Veio um, falou comigo, veio o outro, falou comigo, e por fim, eu disse: Deus, quero que o Senhor me confirme isso. Por fim, Deus veio e falou comigo: não é hora de fazer isso. Eu falei: então tá bom, Deus, nós não vamos fazer. A sua direção é a melhor coisa para a nossa vida. Não vamos fazer. Nós somos dirigidos pelo Senhor, nós vivemos assim. Nós precisamos aprender a viver assim. E quando Deus começa a falar através de um, de outro, eu começo a prestar atenção e dizer: Senhor, o Senhor está falando. E eu preciso saber o que o Senhor está falando e como o Senhor está falando. E a Bíblia fala que por 2 ou por 3 pessoas, por 2 ou 3 testemunhos, as coisas são confirmadas. Opa, então vamos parar por aqui. Não vamos dar sequência naquilo que a gente achava que era melhor. Às vezes a gente acha que é o melhor. O dia que nós sentamos aqui, eu e a mulher, para ver esse dia, eu disse: não, isso é melhor. Tem muito tempo que a gente não faz, né? Aí Deus disse assim: não é a hora. Não é o tempo. Então tá bom, isso. Porque Ele tem muitas maneiras de falar, através de muitas coisas, de muitas pessoas, e a gente precisa estar atento e discernir o que Ele está falando. Quando você consagra os seus planos ao Senhor, sabe qual que é o seu perigo de dar errado? 0. Quando você consagra as coisas que você está fazendo ao Senhor e que você coloca nas mãos dEle e toma conselho com Ele e aprende a ouvir o conselho das pessoas e aprender o que você está fazendo, o erro, o risco de erro é 0. Porque o Deus da nossa vida não nos deixará enganar por nada nessa vida. Não nos deixará enganar, não deixará você errar. Ele vai te instruir em todas as coisas, porque assim como o Pai que quer instruir os filhos em tudo que faz, o nosso Deus que está acima de nós está para nos instruir em todas as coisas, se nós deixarmos, se nós ouvirmos, se nós nos dispusermos a ouvir a sua vontade. Ele está pronto para falar com a gente, pronto para nos instruir. Ele vai nos cercar com as pessoas, com todo tipo de conselho, com todo tipo de instrução, em todo momento. Deus vai te cercar para te trazer conselho e instrução sobre tudo e todas as coisas que você precisa fazer. Eu fico imaginando como nós que somos filhos, não entendemos o Deus que nós temos, a vida que nós temos e o privilégio que nós temos em Cristo Jesus. Os homens lá fora estão procurando ler mão, julgar búzios, para saber qual é o futuro. Mas o nosso futuro já está definido pelo Senhor. É só você parar para ouvir o que Ele tem para você. Amém. Simples. Já está escrito a vontade de Deus para a nossa vida. O que eu preciso é parar para ouvir. Você fica perdido e sem saber o que fazer e como fazer, por que não para ouvir o Senhor e tomar conselhos com Ele e tomar conselhos com as pessoas que precisam, com os seus líderes, com os seus pais, com as pessoas que você te serve, que são autoridades sobre a sua vida? É por isso. Você fica daqui, às vezes, daqui e dali, buscando uma forma de fazer as coisas. A gente vive perdida por isso, ansioso por causa disso. A incerteza da nossa vida paira sobre nós, porque nós não sabemos o que fazer e nem como fazer, porque não paramos para ouvir, porque não paramos para tomar conselho, porque não paramos para aprender e de saber Deus, que é melhor.
quero te perguntar: você quer entrar debaixo da graça de Deus e prosperar em tudo que você está fazendo? Tome conselhos, busque entendimento, cerque-se de pessoas, cerque-se de toda a instrução e de pessoas que vão trazer conselhos sábios para a sua vida, que vão poder te ajudar naquilo que você planeja fazer. Isso é um sintoma, sabe de quê? De humildade. Acima de tudo, tome conselho com o Senhor. Acima de qualquer coisa, consagre os seus planos ao Senhor e tome conselho com Ele, porque você vai entrar debaixo da graça, e debaixo dessa graça é que as coisas fluirão com naturalidade sobre a história. Às vezes o que você acha que é certo fazer agora, não é. E Deus sabe o que é melhor. Eu quero terminar dando testemunho, porque eu me lembro muito bem. Um dia, não sei que ele tem a liberdade de falar isso. Um dia o Luciano estava me dando um testemunho de que quando ele saiu da empresa dele, onde ele trabalhava, ele saiu da empresa e ficou sem esperar, ficou meio perdido, né? Sem saber o que fazer, como fazer. E às vezes você está ali, você acha que aquele lugar é a sua segurança, né? Você acha que aquele emprego, não, esse lugar aqui é a minha segurança. Não, a sua segurança é o Senhor. Não tem lugar seguro nessa vida, você debaixo da graça de Deus. Você fala assim: não, eu vou fazer isso aqui porque eu estou seguro. Seguro é debaixo da graça de Deus. E eu me lembro que nesses dias ele ficou meio que: o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E teve a oportunidade de voltar para o serviço novamente. E Deus falou com ele: não vai voltar não. E aí você fica assim: como assim, Deus? O que eu vou fazer da vida? Como que eu vou fazer? Segue a minha instrução, segue o meu conselho. E abriu uma portinha na garagem, na casa dele, antes, consertando o carro no meio da rua. Mas debaixo do conselho de Deus. Faz isso. É isso que eu tenho para você. E passaram-se mais de 10 anos já. Deus foi caminhando e dando ele graça, por uma obediência um dia, por um conselho que ouviu, que às vezes para a gente que acha que é a coisa mais difícil, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu tinha uma segurança, um salário bom, uma condição boa, uma situação boa. Aí você fala assim: não, eu estou bem aqui, estou seguro. Mas tem um lugar mais seguro do que onde você está. É debaixo da obediência, é debaixo do conselho e da instrução, debaixo da graça de Deus. Então, você quer prosperar? Tome conselho com o Senhor. Tome conselho, aprenda. Esse é o caminho da graça de Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.